Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Bom pessoal, na terça passada, para os que estiveram presentes na live, eu abri passo na direção de algumas lives especiais. A primeira delas foi sobre a música, ou mais precisamente sobre a relação entre música e filosofia. E eu trouxe esse tema em função do Dia do Cantor, dia 14 de julho. Convidei, como vocês puderam assistir, para os que participaram, obviamente, convidei a maestrina e filósofa Catarina Gonzaga para nos agraciar com algumas reflexões filosóficas e com os seus entendimentos acerca desse tema sobre o qual ela muito sabe, música. E vocês devem lembrar, para os que participaram, obviamente, mas para os que não, digo eu agora, eu tratei de relacionar música com algo extremamente importante em nossa vida, a ordem. Na verdade, essa relação ela é indissociável. Música e ordem são duas realidades que se interpenetram. Inclusive porque, se nós olharmos com atenção para a música, constataremos sem muita dificuldade que ela, música, nada mais é do que a ordem aplicada ao som. A ordem aplicada ao som. Todos nós, de certo modo, temos consciência disso porque sabemos a diferença entre um barulho qualquer e uma música. Se você tem consciência dessa diferença, é porque você tem consciência de que algo atravessa o barulho, algo ordena o som de modo a transformá-lo em música. Então, por mais que você não tenha a definição ou o conceito disso em sua cabeça, você percebe intuitivamente essa relação. Então não há música sem ordem. Aliás, até há, mas no caso extraordinário dos dias de hoje, porque as músicas de hoje, eu digo as músicas produzidas, sobretudo pela indústria cultural, que, como eu disse, na terça, nos oferece todos os dias um banquete de lixo. E eu não tenho o menor problema em dizer isso para vocês, não me sinto nem um pouco constrangido e com qualquer tipo de limitação em colocar essa expressão forte. Banquete de lixo mesmo. E o que é pior, essa coisa chega até nós sem que nós solicitemos. Nos atravessa simplesmente. E nos agride, violenta a nossa consciência, violenta a nossa psique, desestrutura a nossa vida cotidiana sem que nós sequer notemos isso. Então, voltando, há uma relação indissociável entre ordem e música. E claro, por que não, entre ordem e a sua vida. Porque a sua vida é uma música. Só que tem um detalhe, meu amigo, minha amiga. Essa música pode ser a do tipo atual ou a música enquanto ordem propriamente dita ou enquanto som harmônico, equilibrado e justo que transmite paz e serenidade. A sua vida pode ser uma dessas duas músicas. A música de hoje
essa coisa cansativa, essa coisa extremamente fastidiosa, agressiva, desordenada, vulgar e por vezes mórbida, ou pode ser uma música feita pela sua alma. Então, de forma provocativa, eu quero trazer para vocês aqui hoje o tema da ordem aplicada à vida, de modo a transformar a vida numa música, e por que não, numa música clássica, que é a música que tem como elemento fundante e estruturante a harmonia. A harmonia. Então eu quero chamar a sua atenção para a sua própria vida como música. E mais precisamente como música harmônica, ou como possibilidade de tornar-se uma música harmônica, uma música clássica, uma música aclamável, uma música dignificante. Ora, professor, isso é possível? Ora, é claro que é possível. Mas é possível por quê? Eu vou recorrer ao mito que eu apresentei no final da live passada, para que fique fácil a coisa aqui para todos nós. Eu contei bem brevemente, foi apenas uma citação. Eu falei para vocês que Afrodite e Ares, a deusa do amor e o deus da guerra na mitologia grega, se casaram, se enamoraram e tiveram desse enamoramento uma filha chamada Harmonia. Então observem, numa chave simbólica, o que o mito já está lhe dando de bandeja, nos dando de pronto. Já está dizendo sem muito mistério. Olha para isso, que isso é algo extremamente interessante de se perceber. O mito está sendo claro, o que geralmente não acontece. Esse mito nos dá essa facilidade de entendimento, porque está dizendo o amor, quando enamorado da guerra, produz harmonia. Que amor é esse? Disse na live passada. Não é o amor vulgar, não é a paixão que você porventura sente por um indivíduo. Não, trata-se do amor enquanto entrega, enquanto busca por uma experiência inegoísta, para sintetizar aqui. Que guerra é essa? Trata-se da guerra que eu travo todos os dias contra o mundo, porque o mundo me parece injusto, porque os políticos roubam, são corruptos, e por isso eu, claro, luto contra as injustiças provocadas por ele. Não, eu não estou falando dessa guerra vulgar. Eu estou falando de uma guerra dignificante, da guerra que a vida espera que a gente faça, que é a guerra sem apontar o dedo para fora, a guerra interior. Não é a guerra contra as injustiças do mundo, mas a guerra contra as injustiças que você produz contra você mesmo todos os dias. Ora, professor, eu cometo injustiças contra mim? Claro, meu amigo. Você, do mundo, é o que mais se auto-sabota. Dentre todos, você é o que mais se auto-sabota. Por quê, professor? Eu sou o mais ou o maior auto-sabotador da humanidade, porque você só tem acesso a si mesmo, você não tem acesso ao outro. Então, nem tente imaginar como isso acontece no outro, porque não lhe cabe perceber isso. O que lhe cabe é perceber a si mesmo. Então você só tem condições de dar conta das suas próprias autossabotagens, por isso focalize nela. Você comete todos os dias injustiças contra si próprio, seja de modo consciente, seja de modo inconsciente. Bendito são aqueles que cometem injustiças contra si e estão conscientes disso. Porque, pelo menos, têm condições de lutar contra isso. Mas, no nosso caso,
não acontece bem isso. O que acontece é um tipo de ação contra nós que geralmente é produzida sem que nós tenhamos consciência disso. Mas vamos lá. É dessa guerra que eu estou falando. De uma guerra contra o que você produz cotidianamente ou numa escala mais ampliada contra si próprio a nível existencial. Ou seja, eu falo de uma guerra contra aquilo que você produz contra si mesmo. Então, Áries, no caso aí, simboliza esse tipo de guerra. Então, o amor e a guerra, nesses termos, acaba produzindo, acaba dando nascimento a tal harmonia. E observe, a harmonia é enviada à Terra, no mito, para se casar com o rei Cádmo, que é um homem, que é um mortal. Para que os deuses possam se reconciliar com os homens. É isso que o Roberto Calasso, como eu disse na live passada, afirma numa obra. Roberto Calasso é professor da Universidade de Roma, um grande estudioso de mitologia, um grande filósofo, que escreve isso numa obra intitulada As Núpcias de Cádmo e a Harmonia. E ele procura chamar a atenção para o fato de que a harmonia é, efetivamente, aquilo que nos possibilita a reconciliação com os deuses. Simbolicamente, o que são esses deuses? São as dimensões profundas da nossa interioridade. Deuses aí, ou se quisermos numa expressão mais sumária e sintetizadora, Deus é uma dimensão psíquica que está por trás de todas as várias dimensões regentes de nosso eu cotidiano. Isso, ou seja, eu nem diria dimensão psíquica, porque ela ultrapassa essa dimensão. A unidade secreta que nos habita, ela é traduzida simbolicamente como Deus. Isso quem vai dizer é o próprio Carl Gustav Jung. Ele vai chamar isso de self, ou si mesmo. O si mesmo é essa dimensão de unidade. Então observe, a harmonia é o meio através do qual o homem entra em contato com a unidade de si mesmo. Agora vem a pergunta, como, professor? Eu estou aqui tateando o que o senhor está falando, não está muito claro, mas pelo menos deu para entender que existe algo em mim que eu não conheço. Esse algo me solicita o tempo todo que eu o conheça através de uma coisa chamada dor, através de uma coisa chamada verdade. E essa coisa eu só consigo alcançar através da harmonia. Eu entendi isso. É isso, professor? É exatamente isso. Só que vem a pergunta, como? Como? E aí é onde entra a questão da ordem. Pondo ordem na sua vida. Repare que agora eu já saí do plano abstrato. Eu não estou mais aqui abstraindo. Eu estou falando da sua vida concreta, da minha vida concreta. Se você quer viver uma experiência dita espiritual, nós adoramos essa palavra hoje em dia, tem espiritualidades de todos os tipos. Se você quer viver uma experiência espiritual de verdade, de verdade, uma experiência religiosa consistente, meu amigo, minha amiga, comece pelo beabá. Comece a pôr ordem na sua vida. O que significa pôr ordem na minha vida, professor? Comece a arrumar essa bagunça que é a sua vida a nível interior e exterior. E comece pelo beabá. Então comece observando a relação que você estabelece com o seu corpo físico em primeiro lugar. Porque essa é uma dimensão constitutiva da sua realidade. E como o corpo físico não é você,
ainda que você pense que ele seja você. Eu não sei como as pessoas não notam isso claramente. Quando você sente sono, repare que você às vezes luta contra o sono porque precisa dar conta de fazer alguma coisa. Você precisa cumprir um compromisso e vem o sono e você diz não. E o corpo diz sim. Ou seja, há uma luta entre duas realidades. Então é claro que você não é propriamente aquilo contra o qual você luta. Então o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa pôr ordem no corpo. Como eu ponho ordem no meu corpo? Negando-o? Não. Mas não permitindo que ele determine a sua consciência. Eduque-o. O que é educar nesse caso? Seja justo com ele. Dê o que ele precisa e não o que ele pede. Dê o que ele precisa e não o que ele pede. Essa é uma frase de Ronald, de professor Ronald. Mas ela é um mero desdobramento da filosofia de Platão, Aristóteles, Plotino, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Spinoza. Terceira ou quarta parte da ética spinoziana trata disso especificamente. Põe a ordem na sua vida instintiva, ou seja, durma de forma justa, coma de forma justa, sóbria, faça sexo de modo justo, e etc, e etc. Ou seja, se relacione com o seu corpo de modo pindárico. Como assim, professor? Píndaro é um poeta grego que diz que o corpo deve ser educado de modo que ele, na vida, dance. É poético. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente deve transformar as ações do nosso corpo de ações automáticas e mecânicas em ações bailarínicas, por assim dizer. É poético, mas traduz o que eu quero dizer para vocês. Então, não dê o que o seu corpo pede, dê a ele o que ele precisa. Ele precisa de justiça. Dessa forma você encontrará as energias de que precisa para alcançar metas mais elevadas, metas mais nobilitantes, metas mais dignificantes. Um outro degrau nesse processo de ordenamento de sua vida é pôr ordem nas suas emoções. Como assim? Eu vivo esse universo emocional de modo desordenado? Porra, é o que mais nós vivemos. Nós somos muito desordenados emocionalmente. Sentimos determinadas emoções nas horas em que não deveríamos manifestá-las. E no momento em que deveríamos estar inspirados, no momento em que deveríamos estar entusiasmados, no momento em que deveríamos estar alegres, nós por vezes não temos essa experiência, não conseguimos acessá-la. Ou seja, isso é o resultado de uma relação desordenada com as próprias emoções. Em geral, nós somos estressados e banais. Em geral, nós somos estressados, nervosos e banais. A banalidade emocional é um estado de consciência quase que cotidiano em nós. Ou não? Seja por estímulo dessa cultura um tanto quanto banalizadora da experiência humana, seja porque nós gostamos de ser banais.
A gente gosta de sentir emoções vis, abjetas. A gente gosta disso. Ou não? Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar todos vocês. Chocar não, mas vai estranhar. Ou pelo menos vai provocar reações. Porque é um cineasta consagrado. Pedro Almodóvar. Eu estou cego há aproximadamente 5 anos, 6 anos. Eu tive a infelicidade de assistir um filme de Pedro Almodóvar. Eu não vou nem falar aqui, para que vocês não se sintam estimulados a assisti-lo. Mas eu assisti um filme de Pedro Almodóvar que, porra, não deveria ser o último filme que eu vi com esses olhos físicos que a terra irá de comer. Eu vi um filme de Almodóvar que me deixou durante 2 semanas ferido psicologicamente, porque o filme só foi agressão. Foi um filme obrigatório, quer dizer, obrigado a mim assistir, porque foi o professor de mestrado, na ocasião que eu fazia, eu terminava o mestrado, o professor solicitou à turma que assistisse e fizesse uma espécie de resumo, comentário, alguma coisa do tipo, e eu tive de assistir aquele negócio e eu fiquei, meu Deus do céu, porque o filme do início ao fim era só agressão, violência e agressão à psique humana. Eu fiquei depois me perguntando, meu Deus, por que as pessoas assistem isso? Porque elas gostam da sensação de medo. Elas gostam, sem saber, da sensação de perplexidade. Elas estão viciadas em violência. O estranho, o esquisito e o mórbido nos atraem o tempo todo. Mas a pergunta que fica é: atraem quem de você? Atraem quem de você? Resposta: o seu ego. É o seu ego que gosta disso. Se você tiver contato com um eu mais sereno, estável, equilibrado e impassível, é claro que você não apreciará esse tipo de consumo. É claro que você vai buscar se relacionar com imagens, sons e narrativas que possam lhe inspirar boas emoções. Porque a gente não tem a devida atenção para o quão isso é importante, gente. A gente não tem. A gente precisa parar na porra de um divã de um psicólogo ou no balcão de uma drogazil para tomar consciência disso. Repare o nível de nossa estupidez, de nossa ignorância. Muitos que estão me ouvindo podem dizer assim: não, o professor Ronald está sendo demasiadamente, sei lá, moralista. Só que, meu amigo, isso agride a consciência. Se você liga a TV para assistir um noticiário, sobretudo destes de baixo, de notícias mais pesadas, o que acontece com o seu estado emocional depois disso? Eu estou dando um exemplo. Então, a gente não nota, não pondera sobre isso, porque a gente adora se apoiar naquela ideia típica do fraco, que é: mas eu gosto. Ah, mas eu gosto. Não, você está habituado, foi mal educado a se relacionar com essas coisas. Não sabe disso. E de tanto consumir isso, de tanto gerar em você baixas emoções, de tanto vibrar em baixa frequência, de tanto consumir violência, de tanto se relacionar com imagens
grotescas, grosseiras, mórbidas e vulgares, de tanto consumir pornografia, você acaba, meu amigo, cedo ou tarde, colapsando sua psique. Colapsando sua psique. E você nem sente isso, porque isso acontece de modo instilado na sua cabeça. Como assim, professor? Que diabo é instilado? Gota a gota. Isso é dado por nossa cultura a nós, gota a gota, todos os dias um pouquinho. Ah, não faz mal não. E mais tarde você terá de lidar com o peso de emoções, o peso produzido por emoções baixas que você não consegue se livrar, velho. Você já acorda preocupado, tenso, nervoso e banal. Então, o que é pôr ordem nas emoções? Numa síntese, para eu não me alongar muito, procurar purificá-las. Procurar purificar suas emoções. Como? Tendo contato com aquilo que dignifica a sua condição de ser humano. Procurando o que é bom, belo, justo e verdadeiro. Procurando o que é bom, belo, justo e verdadeiro. Porque essas realidades ou ideias não dependem da sua subjetividade. Ainda que você queira que elas dependam, ainda que Immanuel Kant tenha desenvolvido um entendimento sobre o aspecto subjetivo do belo, ainda assim, o belo continua sendo uma realidade que não depende da sua avaliação para existir. Porque se não existisse o ser humano no cosmos, ainda assim a beleza perduraria. Ainda assim a beleza permaneceria como dado cósmico. Por quê? Porque cosmos traduz-se em ordem e ordem traduz-se em beleza. Ordem traduz-se em beleza. Se você olhar até pelo próprio Google, YouTube, se você olhar pela tela do seu computador para o teto da Capela Sistina, você ainda assim se espantará face a tamanha beleza. O que toca profundamente você é essa ordem que o Michelangelo conseguiu produzir naquela imagem, de modo a torná-la bela. Então, ordem nas emoções. E, finalmente, ordem na sua mente. Ordem nos seus pensamentos. Porque, em primeiro lugar, como eu já disse e direi 1000 vezes, você não é os seus pensamentos. Você não consegue pará-los. Você não consegue parar de pensar. Os pensamentos te atravessam de um modo tal que você é arrastado por uma torrente de imagens e desejos que acabam, por desatenção sua, levando você a agir no mundo como se fosse você e não é. Como assim, professor? Os meus pensamentos, que não são propriamente o eu real da minha realidade, ou seja, não constitui a minha verdadeira identidade, chega primeiro do que eu no mundo e age em meu lugar no mundo. Exatamente. Só que observe, é você que está nesse processo. É como se você agisse contra você mesmo através de seus pensamentos. Por quê? Porque você não os ordena. Você não impõe a eles uma ordem. O que é ordem nos pensamentos? Você não institui uma hierarquia de valores, ou você não institui um princípio orientador de pensamentos. Ou seja, você é um caleidoscópio
Lembram do que é um caleidoscópio? Pelo menos os mais antigos já brincaram disso. Você bota aquele negócio, aquela geringonça, que eu particularmente me amarrava, bota no olho, gira aquele globo e os objetos coloridos se desdobram, se multiplicam em 1001 formas e cores, em 1001 direções. Você é isso mentalmente. Está o tempo todo fantasiando, o tempo todo desejando, tudo que mira quer tomar posse. Como é que vive assim, velho? Como é que consegue dar conta de uma operatividade mental desse nível sem se cansar? Já parou para pensar porque você se cansa tanto? Já parou para pensar porque a vida às vezes é chata pra caramba, porque a vida é repetitiva, prosaica? Já parou para pensar por que a vida é assim? Porque você não para de pensar, não desliga essa máquina, essa usina de desejos que você produz mentalmente, velho. Não consegue parar essa multidão que fala dentro de você, às vezes gritando. Ou seja, existem muitas vozes atravessando a sua cabeça agora que você está me ouvindo. Se ligue aí. Você está ouvindo um monte de voz, você está cheio de perguntas, indagações. Ou seja, se você está assimilando bem aí o que eu estou falando, você está cheio de vozes permeando a sua mente, a sua consciência. Só uma dessas vozes egóicas é real. Só uma é real. Só uma é real. Só uma quer efetivamente o que você precisa. As outras são personagens necessários. Personagens necessários. Mas não são você. Repare que você está diante de um desafio. Um desafio dos mais difíceis. Por ordem na própria casa. Por ordem na sua casa interior. Porque observe, eu falei de corpo físico e falei de emoções, falei de instintos e de emoções, mas observe que tudo começa na mente. Se você põe ordem na mente, você provavelmente conseguirá pôr ordem ou terá melhores condições para pôr ordem em suas próprias emoções. E, consequentemente, conseguirá disciplinar um pouco as suas necessidades físicas. Se não conseguir produzir essa ordem na mente, sem chance, meu amigo. E eu não estou falando uma ordem no sentido mais acabado e pleno do termo. Não. Estou falando uma ordem razoável. Uma ordem na medida de nossa altura moral. Estou falando de uma ordem relativa. Porque nem isso a gente tem tido hoje em dia. Nem isso a gente tem tido. A vida das pessoas é uma bagunça, velho. É impressionante. Dentro e fora. Aliás, digo a vocês, em várias escalas inclusive, digo a vocês, se o mundo está essa barra funda, se o mundo está essa confusão, se a humanidade está nesse nível de desorientação, ao ponto de viver contra si, de agir contra si mesma, se a degenerescência de nossa cultura é um dado evidente a todos nós, não é porque o mundo é assim, mas porque nós estamos produzindo isso. Ou seja, a desordem exterior do mundo é um mero reflexo da desordem interior do homem aqui, agora, sendo colocado como ente abstrato. Ou seja, o homem, entendido aqui abstrativamente,
por estar desordenado interiormente, acaba produzindo esse tipo de mundo que é, claro, a realidade ou a única realidade condizente a esse estado de consciência no qual ele se encontra. Só que saiamos do abstrato e adentremos o reino do concreto. Que reino é esse, professor? O de sua vida, o da minha vida. Se sua vida está uma bagunça, se você atira para todas as direções, muda de emprego toda hora, de apostas de curso, se você o tempo todo muda de parceiro, não consegue encontrar estabilidade em nada que você faça, se sua vida econômica ela é uma roda gigante ou uma, como é que é o nome daquele? Montanha-russa. Montanha-russa. Ou seja, uma hora você está ali em cima, outra hora você está ali embaixo, e aí depois volta a ficar lá em cima, cheio da grana, falando grosso, como diz um amigo meu, porque quando a pessoa está bem financeiramente, esse amigo meu que é um porteiro, ele fala, rapaz, aqui no prédio, quando a galera está com dinheiro, eu noto logo, todo mundo falando grosso, e quando está duro, fala fino. Então, observe, se a vida econômica do indivíduo é essa montanha-russa, porra, é claro que está faltando ordem interior. A ordem interior moldará a realidade externa. Isso hoje é dito até pela física quântica, velho. Só que isso é um pressuposto elementar da filosofia clássica, sobretudo. Isso é um elemento básico da filosofia oriental. Qualquer filosofia oriental, qualquer corrente filosófica oriental, nem discute isso, velho. Porque é uma coisa tão elementar. Porra, é claro que o mundo é uma resposta ou uma projeção do que está acontecendo dentro da consciência do homem. Isso eles nem discutem, já estão em outro nível de discussão. E a gente está aqui batendo cabeça para entender por que a vida da gente é uma bagunça e fica procurando respostas externas. Ah, é porque a economia global vive um estado de... está economicamente desaquecida. Não, velho. É porque você está interiormente bagunçado. Não sabe pensar o mundo. E para finalizar, porque eu estou alongando demais, pensar o mundo equivocadamente, pensar errado, é problema. Aristóteles e São Tomás de Aquino se debruçaram sobre essa questão de forma muito atenta. Aristóteles e São Tomás de Aquino, esse último, o maior filósofo escolástico dentre todos, eles se debruçaram, se colocaram a pensar sobre essa questão de forma muito aguda e profunda. E trouxeram para nós um alerta. Pensar errado a própria vida te levará a fazer apostas erradas de vida. E te levará inevitavelmente ao encontro com a infelicidade. É claro que quando a infelicidade chegar, seja através de sintomas leves ou graves, aqueles que te levarão ao consumo de uma substância psicoativa ou ao balcão de uma farmácia para tentar dormir um pouco, essa infelicidade, ela resulta de uma forma equivocada, errada ou distorcida que você projeta, uma forma de olhar para a realidade equivocada, distorcida ou reducionista. Então, cuidado com o que você está produzindo mentalmente. O real é algo difícil de ser alcançado. É difícil, mas pode ser alcançado. E só pode ser alcançado quando você consegue, como eu já disse aqui numa outra ocasião,
Quando você consegue minimamente suspender esse fluxo ininterrupto de pensamentos que lhe atravessa. Então, professor, por favor, uma chave para que eu possa, pelo menos, entender como é que eu ordeno a minha mente. Vou lhe dar uma básica, mas fundamental. Pare de julgar o mundo. Tire o seu dedo apontado para fora. Tire o seu dedo apontado para fora. O que você vê não é propriamente o que é. O que é outra coisa. Então, uma sugestão para que você possa dar um primeiro passo no sentido de uma ordem mental. Pare de julgar o outro. Pare de julgar o mundo. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!